Meu filho me empurrou e gritou: velha ridícula! Minha mulher não te suporta. Sorri, em silêncio, cancelei todos os meus cartões. 3 dias depois, ele me ligou chorando: mãe, o que você fez? Minha vingança foi completa. Mas antes de continuar, me conte nos comentários: de que cidade você está me ouvindo? Adoraria saber até onde minha história chegou, e se alguma vez você sentiu que seu amor não foi valorizado por quem mais amava. Helena Ramírez tinha 62 anos. A pele curtida pelos anos, as mãos marcadas por 1000 agulhas de costura e os pés inchados por anos de carregar o peso de uma casa sem outra ajuda além de sua fé. Viúva desde os 34, criou sozinha Ivan, seu único filho, com o pouco que ganhava remendando uniformes escolares e fazendo barras em cortinas alheias. Sua casa era humilde, mas estava impecavelmente arrumada, com paredes descascadas que cheiravam a canela e lavanda. Onde reinava o silêncio, sempre havia um rádio ligado com boleros antigos que falavam de amores eternos, daqueles que já não existem. Naquela manhã, Helena acordou com uma emoção que não sentia há muito tempo. Verificou a velha panela de alumínio que havia deixado de molho na noite anterior. Preparara arroz com frango, como Ivan gostava quando era criança. Aquele prato que só fazia em ocasiões especiais. Também cozinhou mingau roxo de milho com cravo e canela, exatamente como sua mãe lhe ensinara. Tudo feito com cuidado, com amor, com aquela esperança que só as mães entendem quando pensam que, talvez, ao oferecer um pouco de sua comida, possam recuperar o coração de seus filhos. Hoje vou surpreendê-lo, disse baixinho, enquanto dobrava cuidadosamente uma toalha bordada por ela mesma para levar na bolsa. Olhou o relógio. Eram 10h42. Arrumou o cabelo, vestiu um vestido florido que guardava para ocasiões especiais, embora há anos não tivesse uma, e saiu de casa caminhando devagar, mas com passo firme. O sol era forte, mas não a detinha. Caminhava com a esperança de ser bem-vinda, de que seu filho ao menos sorrisse ao vê-la entrar por aquela porta. Ivan morava em um condomínio moderno, com portão eletrônico e câmeras de segurança. Quando Helena chegou, teve que esperar mais de 7 minutos do lado de fora, sob o sol, até que um vizinho saiu e a deixou entrar. Ninguém atendia a campainha. Quando finalmente bateu a porta do apartamento 203, quem abriu foi Camila, a esposa de Ivan. Alta, magra, com um hobby de seda e expressão de aborrecimento. "O que faz aqui, Helena?" perguntou sem sequer cumprimentá-la. "Fiz almoço, arroz com frango. Pensei em compartilhar com vocês." "Não se preocupe, trouxe tudo pronto, até os pratos. Não vim incomodar." Camila olhou de cima a baixo, como se tivesse uma praga. "Ivan está ocupado. Não é um bom momento. Mas se ele me der 5 minutos, é só para deixar um prato, nada mais." "Faça o que quiser, mas não cause drama", disse, virando-se e deixando-a entrar sem olhar. O apartamento era decorado em tons frios, cinza, preto, vidro. Não havia fotos de família. Apenas uma grande televisão, uma estante com livros de decoração que ninguém lia e um difusor de aroma que cheirava a eucalipto artificial. Ivan estava sentado em frente ao laptop, com expressão preocupada. Nem se virou para olhá-la de imediato. "Oi, filhinho, trouxe sua comida favorita." "Mãe, por que não avisou? Queria te fazer uma surpresa. É que Camila e eu estamos com muitas coisas. Não é um bom momento para visitas", disse, sem levantar os olhos do monitor. Helena sentiu uma pontada no peito. Mesmo assim, colocou a toalha na mesa, tirou os recipientes com cuidado, os pratos, os talheres. Tudo com a devoção de uma mãe que tenta reconstruir um vínculo despedaçado. "Só prova um bocadinho, filho. Fiz com tanto carinho. Como quando você era pequeno." Camila entrou na cozinha bufando. "Isso é sério, Ivan? Vai deixar ela invadir nossa casa com essa comida de panela? Isso cheira a casa velha, pelo amor de Deus. Camila, por favor. Cansei. Toda vez que ela vem me faz sentir que não sou suficiente para você. Não a suporto. Porque sempre tenho que aguentar sua mãe como se fosse uma santa mártir." Helena ficou paralisada. Sua mão tremia enquanto segurava a colher. Ivan levantou-se de repente. Caminhou até ela com raiva contida. "Chega!" gritou. "Velha ridícula! Minha mulher não te suporta. E eu também não." O grito foi como uma bomba. O seguinte foi o empurrão. Helena caiu no chão, junto à panela, o arroz com frango espalhado pelas lajotas brancas. O mingau roxo tingiu o chão de púrpura. O silêncio foi absoluto.
Nem Camila se moveu. Helena, com o orgulho em pó, levantou-se lentamente. O joelho sangrava. Não disse uma palavra. Apenas limpou a mão com o lenço que guardava na manga do vestido. Olhou para ele. Sorriu. Um sorriso apagado. E foi embora. Ninguém a deteve. Quando chegou em casa, tirou os sapatos, caminhou descalça até a cozinha e pôs água para ferver. Serviu-se um chá de camomila. Sentada diante da mesa, com a toalha ainda na bolsa, respirou fundo. Nenhuma lágrima. Nenhuma palavra. Só silêncio. Até que pegou seu celular velho e começou a discar. Sim, sou a titular da conta. Desejo cancelar meu cartão e todos os adicionais associados. Também quero encerrar a conta conjunta. Vou transferir os fundos para uma nova. Pode anular a procuração que assinei há 3 anos em nome do meu filho? Quero revogar tudo. Uma a uma, as linhas que a ligavam a Ivan foram se apagando. Naquela noite, não dormiu. Sentou-se diante de seu velho caderno de capa marrom. Escrevera-o anos atrás, quando pensou que algum dia Ivan poderia precisar de um conselho. Procurou uma folha específica, a número 32. No centro, escrito com tinta azul e letra firme, dizia: lições de vida que não se aprendem com palavras. Abaixo, várias frases marcadas. Mas apenas uma estava sublinhada. Nunca obrigue ninguém a te amar. O amor forçado se transforma em castigo. Ela marcou com uma cruz. E então, pela primeira vez desde a humilhação, chorou. Não pelo empurrão, nem pelo grito. Chorou pelos anos perdidos, pelas vezes que negou a si mesma para dar tudo. Pelas vezes que silenciou a injustiça, esperando que o tempo curasse o desprezo. Chorou pela sua juventude gasta, pelos seus ossos tortos, pelas cartas nunca lidas que lhe escreveu quando era criança. Uma lágrima caiu dentro da sua xícara de chá, outra sobre a toalha bordada. E o silêncio voltou para casa, como um velho conhecido. Do outro lado da cidade, em um apartamento sem alma, Ivan discutia com Camila pelas despesas, pelos cartões recusados, pelo seguro do carro cancelado. Mas isso já era outra história. E Helena, sentada em frente ao seu caderno, só pensava em algo que sempre acreditou ser um ato de fraqueza. Aprender a se soltar também é uma forma de amar. E isso, ela faria à sua maneira. Silenciosa, mas definitiva. Na manhã seguinte, o sol bateu sem piedade contra a janela do apartamento de Ivan e Camila. O ventilador girava lentamente, como arrastado pelo peso do ambiente. Camila levantou-se de mau humor, revisando o celular com olhos cansados. Não havia sinal. De novo. Aproximou-se do roteador, desligou e voltou a ligar. Nada. De novo sem internet? Gritou do corredor. Ivan, ainda com a camisa amassada do dia anterior, esfregava os olhos. Fazia 2 dias que não ia ao escritório. O trabalho remoto que tanto defendia agora se tornará um obstáculo. A plataforma da empresa exigia conexão permanente. E sem internet, não havia trabalho. É o roteador, ou talvez a conta. Já ligo para o suporte, disse ele, procurando entre seus papéis. Não ligue, pague. Soltou ela com voz seca. Isso já é ridículo. Quanto tempo estamos assim? Não pode ser, eu paguei no mês passado. Sério? Pois verifica sua conta porque já é o 2º corte desta semana. Ou também esqueceu de pagar a água. Ivan olhou em silêncio. Sentou-se em frente ao laptop. Abriu o banco pelo celular. O que viu gelou-lhe o sangue. O saldo na conta conjunta era 0. Tentou entrar no portal do banco. Erro de acesso. Tentou com o cartão pessoal. Transação recusada. Tentou de novo. Recusada. Camila, você mudou minha senha do banco? Eu? O que você está dizendo? Não consigo acessar a conta. Não tenho acesso a nada. E o cartão? O cartão foi bloqueado. Camila deixou o celular de lado. Agora estava alerta. E então o que está acontecendo? Vou ligar para o banco. Enquanto discava, uma voz automática o encaminhou para um atendente. Depois de esperar mais de 5 minutos, uma atendente respondeu com um tom amável. Senhor Ivan Ramírez. Sua conta conjunta foi encerrada por ordem da titular principal. Também foram anulados os cartões vinculados ao seu usuário, e os fundos foram transferidos para outra conta. O quê? Que titular principal? A conta é minha.
A titular principal é Helena Ramírez. O senhor consta como cotitular. Ela solicitou o encerramento total. A documentação está assinada e registrada. Ivan ficou mudo. Posso saber para qual conta os fundos foram transferidos? Sinto muito. A informação não está autorizada para o senhor. Deseja mais alguma coisa? Ele desligou sem responder. Camila olhava-o com uma mistura de medo e fúria. Você está me dizendo que sua mãe nos deixou sem um centavo? Ela tinha poder sobre a conta. Foi ideia minha no início, quando compramos este apartamento. Ela me ajudou com a entrada, eu a incluí para facilitar o trâmite bancário. O que mais está no nome dela? O que mais, Ivan? Ele olhou-a em silêncio. Um suor frio desceu por suas costas. Metade do apartamento também está no nome dela. Camila levantou-se bruscamente, batendo a cadeira no chão. Como pôde ser tão idiota? Não ia acontecer nada. Era minha mãe. Era. Sim, passado. Porque agora ela não é sua mãe, é nossa inimiga. Ela nos deixou na ruína. O celular de Camila vibrou. Ela olhou. Mensagem da escola. A mensalidade do pequeno Leonardo não havia sido paga e estavam suspendendo o acesso às aulas virtuais. O rosto dela endureceu. Isso não vai ficar assim. Liga para essa velha. Diz para ela vir. Ou que nos receba. Não vamos perder tudo por culpa de uma velha rancorosa. Ivan se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, as árvores se moviam como se nada estivesse acontecendo. As pessoas seguiam com suas vidas, comprando pão, passeando com o cachorro, levando as crianças ao parque. Mas o mundo dele estava desabando. Descou o número da mãe. Chamou 3 vezes. No quarto toque, ela atendeu. Oi, Ivan. Mãe, o que você fez? Só te devolvi o que você me deu. Como pode dizer isso? Você nos deixou sem nada. Bloqueou meus cartões. Cancelou as contas. Suspenderam a escola do Léo. Nada. Te dei nada, assim como recebi nada. É um simples balanço, filho. Você está louca. Como pode fazer isso com a gente? Louca? Pode ser. Mas eu não empurraria alguém que me ama. E muito menos chamaria de velha ridícula quem me deu a vida. Você me chamou assim na frente da sua esposa. Não se esqueça disso. Mãe, me desculpa, eu estava nervoso, não quis dizer isso. Então não diga. Não diga de novo. Não ligue. Não venha. Não insista. Apenas, viva com o que escolheu. E desligou. Camila observava da porta, com os braços cruzados. E aí? Ela não quer saber de nada. O quê? Foi só isso. Disse para não voltarmos. Para não insistirmos. Então ouça bem, Ivan. Ou você resolve isso, ou eu vou embora. Ele a olhou com os olhos vazios. Para onde poderia ir? Para onde voltar? Já não era bem-vindo nem na casa da mãe, nem no trabalho, onde já suspeitava que algo estava prestes a desmoronar. Durante aquela noite, Camila não dormiu. Ficou grudada no celular. Falava baixo, andava pelos cômodos, trancava a porta do banheiro. Ivan percebeu, mas não disse nada. O silêncio virou costume. Quando finalmente amanheceu, ele já não esperava milagres, apenas respostas. Naquela manhã, uma carta chegou por debaixo da porta. Era do banco. Notificação de atraso no pagamento do financiamento imobiliário. Se não regularizassem o valor, poderiam iniciar o processo de penhora. Ivan tremia. Lembrou-se da conversa com a mãe. Ela me ajudou com a entrada, disse a si mesmo. Mas não apenas ajudou. Tinha colocado mais da metade do dinheiro. Ele ficou com o mérito e ela, com o peso. Revisou antigos e-mails. Encontrou o contrato. O imóvel estava 60% em nome de Helena Ramírez. Como não lembrará disso? Em que momento sua ambição e vergonha o cegaram a ponto de apagar a mulher que lhe deu tudo? Fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, chorou. Camila apareceu por trás, com uma mala. Aonde você vai? Pra casa de uma amiga. Não vou ficar aqui vendo você se arrastar. Camila, você não pode me deixar agora. Não? Olha, Ivan, não vim pra esta vida pra passar fome. E você não é o homem que prometeu ser. Já não me serve. Ele a olhou atônito. Foi só isso que significou o nosso casamento pra você?
Quer saber o que significou? Olha isso. Ela jogou o celular nele. Na tela, uma mensagem aberta. Era de alguém salvo como M. Já está tudo pronto para irmos. Derrubou o idiota como planejamos? Ivan sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quem é? Maurício. Te diz algo. Seu melhor amigo. O do trabalho. Aquele que te emprestou dinheiro quando você não chegava ao fim do mês. Não. Sim. Ele mesmo. Faz meses. Desde que percebi que você não tinha caráter. Desde que descobri que sua mãe era o verdadeiro alicerce de tudo. Ivan sentou-se no chão. A cabeça girava. E você? Você planejou isso desde o começo? Não desde o começo. Só desde que percebi que você era um menino mimado com o ego inflado. Casei com você por causa da sua mãe, entende? Pelo dinheiro. Porque achei que você ia herdar alguma coisa. Mas você acabou sendo só isso, um menino. Saiu, fechando a porta sem olhar para trás. Naquela noite, Ivan ficou sozinho. Com as contas vazias, o coração partido e os ecos de uma frase que não parava de soar. Eu só te devolvi o que você me deu. A campainha tocou uma vez. Pensou que fosse Camila, arrependida. Correu para abrir. Era o porteiro, com um aviso. Senhor Ramírez, informo que há uma dívida acumulada na taxa do condomínio. Se não for regularizada esta semana, o fornecimento de água será suspenso. Ivan não respondeu. Fechou a porta. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não foi um refúgio, foi uma sentença. E o único que restava era enfrentá-lo. Sozinho. Como havia deixado a mãe. O apartamento estava em penumbra. As cortinas ainda abertas, mas o sol já não entrava do mesmo jeito. Era como se até o dia se recusasse a iluminar aquele espaço onde só restavam os restos de uma vida que fingia ser perfeita. Ivan caminhava descalço entre papéis, contas não pagas, envelopes abertos com ameaças de corte de serviços. O ar cheirava a clausura e café velho. O celular vibrou. Era uma mensagem automática do trabalho, último aviso por falta. É necessário justificativa imediata. Ignorou. O que ia justificar? Que tinha perdido o controle da própria vida. Que a esposa o traiu e levou até o sal. A cozinha estava vazia. Revistou o armário e encontrou meia sacola de arroz e uma lata de atum vencida. Acendeu o fogão. Não havia gás. O corte tinha chegado antes que pudesse perceber. Entrou no quarto. O guarda-roupa de Camila estava vazio. Só restavam cabides pendurados, 2 caixas de sapatos sem sapatos e um cachecol amassado num canto. Abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá estava. Um envelope pardo, meio escondido entre papéis de seguros e certificados. Abriu. Passaportes. Um dela e outro em nome de um tal Marco Vidal. Um nome que ele não conhecia. Vasculhou mais. Documentos bancários, impressões de transferências. Logotipos de bancos internacionais. Contas no Panamá. Valor transferido, $38.500. Sentiu o estômago se contrair. A boca secou. Sentou-se na cama. O mundo girava. Tudo que achava que tinha, tudo que acreditava ser seu, havia desaparecido em menos de uma semana. Voltou a olhar os papéis. Havia uma passagem impressa. Voo direto para a cidade do Panamá. Data: 2 dias atrás. Camila tinha ido embora. Sem se despedir. Sem deixar rastros. E também levou o carro. Estava no nome dela. Tudo estava no nome dela. Saiu para a rua. Caminhou sem rumo. As pessoas passavam ao seu lado como sombras indiferentes. Na porta do prédio, 2 vizinhas falavam em voz baixa. Ao vê-lo, diminuíram o tom, mas não o suficiente. Coitadinho, olha como está. A esposa o deixou, e dizem que a mãe o deserdou, murmurou uma. E ainda deve até o condomínio. Que pena. Tão bonito que era o rapaz. Ivan abaixou a cabeça e continuou andando. Sentiu vergonha. Mas mais do que isso, sentiu raiva. Não das mulheres. De si mesmo. Por não ter visto antes. Por não ter ouvido. Por ter acreditado ser invencível quando, na verdade, estava sustentado por fios que a mãe teceu em silêncio. Bateu à porta do único amigo que ainda não lhe virara as costas, Felipe. O que aconteceu, irmão? Perguntou ao vê-lo.
Você parece um zumbi. Ela me deixou. Camila foi embora. Levou tudo. Entra, entra. Não me conta isso em pé. Entrou. O sofá era velho, mas pareceu uma bênção. Felipe lhe ofereceu água. Ivan não conseguiu beber. As mãos tremiam. E o trabalho? Estou suspenso. Prestes a perder. E sua mãe? Não quer saber de mim. Eu falhei com ela. E o pior é que agora eu preciso dela. Como um covarde. Quer ligar para ela? Quero vê-la. Mas não sei se vai me abrir a porta. Você tem que tentar, Ivan. Não pode se afundar assim. Ninguém nasce sabendo ser filho, mas nem todos aprendem antes que seja tarde. Essa frase o deixou gelado. Na manhã seguinte, depois de passar a noite no sofá, sem conseguir dormir, ele pegou a mochila, colocou 2 mudas de roupa, o laptop e o celular sem bateria. Caminhou até o ponto e pegou um ônibus que o levou de volta ao bairro da infância. Tudo estava igual. As ruas, o cheiro de pão recém-assado, os gritos das crianças brincando na esquina. Mas sua casa já não era sua casa. Parou diante do portão de metal azul. O jardim estava limpo. Havia roupas penduradas no varal, e pela janela via-se a silhueta de sua mãe movendo-se lentamente, arrumando a mesa. Bateu. Nada. Bateu de novo. A porta se abriu. Não era ela. Era uma vizinha, Dona Rosário. Olá, filho. Sua mãe está no hospital. Saiu faz 1 hora. Disse que ia fazer uns exames. Ela está bem? Não falou muito, mas parecia cansada, mais magra que antes. Faz dias que não come direito. Ivan agradeceu em silêncio e foi para o hospital do distrito. Não sabia exatamente por que sentia aquele nó no estômago. Não era só culpa. Era medo. Medo de ter chegado tarde demais. No hospital, perguntou na recepção. A recepcionista o olhou com indiferença. Nome do paciente? Helena Ramírez. Ela digitou. Sala 3, consulta de oncologia. 2º andar. Sentiu o ar escapar do corpo. Subiu. O corredor cheirava desinfetante e resignação. Diante da porta, esperou. Ouviu a voz dela lá dentro, falando com o médico. E não há outra opção? O diagnóstico é claro, Dona Helena. O câncer está avançado. Já comprometeu órgãos. Podemos fazer tratamento paliativo, mas... Quanto tempo? Não mais de 6 meses, com sorte. E se eu não fizer nada? Menos. Silêncio. Então não farei nada. Já não tenho medo de ir embora. Só quero colocar minhas coisas em ordem. Ivan deu um passo atrás. Não conseguia respirar. A imagem da mãe, sozinha, enfrentando a morte, sem lhe dizer nada, o esmagou. A culpa o dilacerou como uma faca lenta. Ela saiu do consultório. Viu-o, parou. Ele não soube o que dizer. Quis abraçá-la. Pedir perdão. Dizer que tudo era um erro. O que você faz aqui? Fui te procurar em casa. Disseram que você estava aqui. Eu te ouvi. Não foi intencional. Então já sabe. Não precisa fingir surpresa. Mãe, veio para ficar? Não. Só queria te ver. Saber se está, se posso te ajudar. Tarde demais, Ivan. Ajuda não me falta. O que me falta é paz. E isso você não traz. Ele baixou a cabeça. Eu falhei com você. Sim. Eu não sabia sobre o câncer. Nem ia te contar. Não quero a tua pena. Quero que aprenda algo antes que eu vá. Ela olhou, mas dessa vez não com ódio. Com tristeza. Uma tristeza tão profunda que parecia vir de vidas passadas. Aprender o quê? Que quando te faltar tudo, só te restará o que aprendeu. Mas, o que você aprendeu comigo, Ivan? Ele não soube responder. Naquela noite, ela voltou para casa. Caminhando devagar, arrastando os pés. Na mesa, acendeu uma vela. Tirou seu caderno de capas marrons. Abriu-o na última página e começou a escrever. Leonardo, se algum dia leres isto, saberás que não fui perfeita. Mas amei com tudo o que tive. Quando o mundo te virar as costas, lembra-te de que alguém te amou antes de nasceres. Não sejas como teu pai. Não esperes perder tudo para começar a valorizar. Fechou o caderno, envolveu-o num lenço e o escondeu numa caixa de sapatos debaixo da cama. Depois adormeceu.
com a vela acesa. E em outra parte da cidade, seu filho chorava em um sofá emprestado. Sozinho. Quebrado. As molas do sofá já se cravavam em suas costas. O quarto cheirava a mofo e sopa requentada. Felipe tinha saído cedo para trabalhar, deixando-lhe umas torradas duras e uma garrafa térmica com café velho. Ivan levantou-se sem energia. Os olhos inchados. A alma vazia. Pela primeira vez, não tinha para onde ir. Abriu a mochila. Tirou o laptop. Estava sem bateria. Não tinha carregador. Não importava. Já não tinha emprego. Haviam se cansado de esperá-lo. Enviaram-lhe um e-mail com linguagem cordial, mas com uma sentença clara. Lamentamos informar que seu contrato foi rescindido. Leu 3 vezes. A cada leitura se sentiu menor, mais inútil, mais parecido com o homem que jurou nunca ser. Andou sem rumo pela cidade, com os cadarços desamarrados e a cabeça baixa. Passou por um parque onde as crianças brincavam. Parou por um segundo. Pensou em Leonardo. Quanto tempo fazia que não o via? Lembrou-se do riso dele, da forma como segurava seu dedo quando era bebê. A lembrança doeu como um tapa. Chegou ao bairro onde cresceu. Aquele que havia deixado para trás quando acreditou que subir na vida significava esquecer de onde vinha. As casas continuavam iguais. As grades enferrujadas, as janelas com cortinas floridas, os telhados com antenas velhas que já ninguém usava. Em frente a uma dessas casas, uma mulher varria lentamente. Tinha um lenço na cabeça e olhos cansados. Era Helena. Ele parou. Não a chamou. Apenas a observou. Ela parecia não notá-lo, embora soubesse que o tinha visto desde o primeiro segundo. Quando ele se aproximou, ela falou sem olhá-lo. O lixo é recolhido às quartas, não às segundas. Mãe, só queria te ver. Aqui estou. Posso entrar? Pra quê? Quero falar. Te ouvir. Que me ouças. Ela apoiou-se no cabo da vassoura. Não se trata de falar. Trata-se do que fizeste quando eu falava e tu não ouvias. Ele engoliu em seco. Mudei. 3 semanas não apagam 30 anos, Ivan. Não vim me justificar. Vim entender. Conhecer a verdade. A verdade? Sim. Quem és tu realmente, mãe? Ela finalmente o olhou. Seus olhos não tinham ira. Tinham cansaço. E uma profunda decepção. Vem. Abriu a porta. Deixou-o entrar. A casa cheirava a louro e a silêncio. Na sala de jantar havia uma caixa de papelão aberta. Papéis, cadernos, envelopes, fotos em preto e branco. Tudo isso és tu, disse ele, aproximando-se. Isso sou eu. Isso fui. Isso quis que nunca precisasse saber. Tirou uma foto. Helena, jovem, com vestido justo e o cabelo preso, sorrindo diante de uma máquina de escrever. Ao lado, um homem de terno, olhar soberbo e a mão sobre seu ombro. No verso, a data, 1982. Quem é? O advogado Fernandes. Fui secretária dele por 6 anos. Sua sombra. Sua cúmplice, se quiseres. Cúmplice. Naquele escritório não se redigiam apenas contratos, filho. Escondiam-se fortunas, compravam-se vontades. O dinheiro nem sempre circulava em espécie. Circulava em favores, em testemunhas falsas, em declarações arranjadas. E você? Eu aprendi. Aprendi como a gente se protege neste mundo quando não tem sobrenome. Vi como os ricos escondiam dinheiro em propriedades, como criavam empresas fantasmas, como abriam contas no exterior. Eu só tomava notas. E depois, quando engravidei de você, sabia que estava sozinha. Seu pai morreu em um acidente de construção. Não tinha seguro, não tinha nada. Então usei tudo o que aprendi para nos proteger. Você se tornou corrupta? Não. Tornei-me invisível. Comprei uma propriedade em nome de uma sociedade que só existia no papel, abri uma conta no exterior com o pouco que ganhava, enviando pequenas quantias. Diversifiquei. Quando você achava que vivíamos dia a dia, na verdade eu estava construindo um muro para que nada pudesse te atingir. Ivan ficou em silêncio. Por que nunca me contou isso? Porque você se tornou soberbo. Desde que conheceu Camila, mudou. Tinha vergonha das minhas roupas, do meu bairro, das minhas mãos. Tinha vergonha de eu ser costureira. E como eu ia te dizer que sabia mais de finanças do que você?
E por que não usou nada disso para viver melhor? Porque minha dignidade não estava nos luxos. Estava em não depender de ninguém. Nem de você, nem da piedade, nem deste sistema podre que nos ensina a desistir. Ivan sentou-se. Olhou os papéis. Escrituras de propriedades. Uma em um bairro popular, outra em um vilarejo nos arredores. Uma oficina de costura fechada desde 2009. O que é isso? Minha oficina. Funcionou por 10 anos. Dei trabalho a mães solteiras, a mulheres agredidas, a meninas que saíam do reformatório. Até que veio a crise e tive que fechá-la. Você nunca me falou disso. Porque você já não ouvia mais. Me via como um estorvo. E eu me resignei. Ivan abaixou o olhar. Eu te decepcionei. Sim. Mas agora você tem uma oportunidade. De quê? De se reerguer. Não por mim. Por você. E por Leonardo. Helena se levantou. Caminhou até o quarto. Voltou com uma caixa de madeira. Abriu-a. Dentro havia uma carta dobrada e uma foto antiga. Seu pai, jovem, segurando Ivan bebê. Seu pai escreveu esta carta antes de morrer. Eu a guardei para você. Ivan a abriu com as mãos trêmulas. Se você está lendo isto, filho, é porque eu já não estou mais aqui. Não sei que tipo de homem você se tornou, mas espero que tenha o coração da sua mãe. Ela é forte. Demais. Se algum dia você se afastar dela, é porque perdeu o rumo. E se algum dia fizer chorar, certifique-se de ter coragem para se olhar no espelho. Não se torne um homem sem alma, Ivan. O mundo já está cheio deles. As lágrimas caíram sem aviso. Helena sentou-se ao seu lado. Estou doente, filho. Mas não morta. Ainda há tempo. Ivan segurou a mão dela. Pela primeira vez, sentiu sua força. Sua história. Sua verdade. Quero aprender. Quero fazer direito. Então comece. Mas não aqui. Não sob este teto. Ainda não. Por quê? Porque você precisa saber o que é estar sozinho. Para nunca mais deixar ninguém sozinho. Naquela noite, Helena foi ao hospital visitar sua amiga Teresa, moribunda. O corredor estava cheio de pacientes sentados em cadeiras de plástico. 2 crianças brincavam com uma garrafa vazia. Um homem tossia sangue em um canto. Onde está Teresa? Perguntou a enfermeira. Sala de observação. Não há cama. Ela não tem seguro. E não podemos dar morfina sem autorização do SUS. Então ela vai morrer com dor? É o que há. Helena apertou os punhos. Entrou. Teresa olhou com olhos vidrados. Está doendo, Helena. Dói na alma. Já está quase acabando, amiga. Já está quase acabando. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de que ninguém lembre que fui boa. Helena chorou em silêncio. Conhecia bem esse medo. Na manhã seguinte, Ivan foi até a velha oficina. Estava coberta de poeira. Mas as máquinas ainda estavam lá. Enferrujadas, adormecidas, esperando. E pela primeira vez na vida, sentiu que podia recomeçar. A velha oficina tinha o pó dos anos adormecido sobre as mesas, as máquinas industriais cobertas com lonas desbotadas e uma tristeza densa que se sentia no ar. Mas também tinha silêncio. Um silêncio diferente. Não era o castigo da solidão nem o peso da culpa. Era um silêncio que pedia para ser interrompido por novas mãos, novas histórias, novos propósitos. Ivan passou os dias seguintes limpando, suando, movendo móveis velhos, recolhendo agulhas enferrujadas do chão e varrendo pedaços de tecido que ainda conservavam o aroma de anis que sua mãe usava para perfumar o ambiente. De vez em quando, encontrava coisas que o faziam parar. Um bilhete no espelho que dizia: aqui se trabalha com dignidade, não com pena. Uma foto empoeirada de Helena abraçando 6 mulheres jovens na porta da oficina. E uma folha rasgada em uma caixa onde se podia ler: empoderar não é dar. É ensinar a se sustentar em pé. Dormia em um pequeno colchão inflável que Felipe havia lhe emprestado, tomava banho na casa de um vizinho e comia o que podia. Aprendeu a esticar uma batata por 3 dias, a ferver água com cascas de banana para se sentir cheio, a lavar a roupa à mão e estendê-la ao sol em uma corda amarrada a um prego na parede. Uma manhã, desceu ao mercado em busca de um pouco de pão duro. Na fila, à sua frente, uma mulher jovem carregava um bebê envolto em um cobertor, enquanto outro menino puxava sua saia chorando. Mamãe, estou com fome. A mulher não tinha rosto de resignação.
Tinha raiva nos olhos. Daquelas raivas silenciosas que se tornam parte do corpo. Ivan cedeu seu lugar na fila. Tome a senhora. Eu espero. Ela o olhou de soslaio. Obrigada, disse em voz baixa. É raro um homem fazer isso. Eu também estou com fome, mas as crianças primeiro. Pagaram e saíram quase ao mesmo tempo. A mulher sentou-se em um banco e abriu a sacola para dar um pão ao pequeno. Mora por aqui? Perguntou Ivan. Nos blocos, atrás do parque. E seu marido? Agressor. Me deixou com os dois quando soube que eu estava grávida de novo. E sua família? Mortos ou longe? Eu mesma já não sei se estou viva. Ivan ficou em silêncio. Não por não saber o que dizer, mas porque sentia que não tinha direito de falar. Estou tentando reabrir uma oficina, disse depois. Se algum dia quiser aprender costura, posso te ensinar. Não tenho muito, mas tenho linha. Ela o olhou, ainda desconfiada, mas algo em sua voz parecia genuíno. Meu nome é Dália. Ivan. Despediram-se. Não houve promessas. Só a possibilidade de que algo começasse. As semanas seguintes foram uma mistura de cansaço e descoberta. Ivan encontrou trabalho como entregador de comida, carregando uma mochila velha e uma bicicleta emprestada. Em seu trajeto conheceu todo tipo de gente. Um menino que dividia seu almoço com os cachorros de rua. Uma idosa que pagava com moedas uma a uma, pedindo desculpas por cada centavo. Um jovem do bairro que lhe deu um pão apenas por ajudá-la a empurrar seu mototáxi quebrado. Mas também viu coisas que o abalaram. Casas sem luz, telhados com buracos, banheiros comunitários que mal eram latrinas. Crianças vendendo balas às 11 da noite. Mães amamentando nas calçadas. Drogas. Violência. Abandono. Tudo isso existia. Sempre existira. Só que ele não quisera ver. Helena o observava de longe. Sabia onde ele trabalhava, por onde andava, que ruas percorria. Não lhe perguntava nada. Apenas escutava quando ele chegava e contava as histórias do dia, tentando organizar com palavras a desordem que vivia por dentro. Hoje conheci um cara que conserta bicicletas com peças de lixo. Chamam ele de Doutor Ferro. Tem 3 filhos, todos vão à escola por causa disso. E o que você aprendeu com ele? Que não ter nada não é desculpa para não fazer algo. Está começando a entender, dizia ela, enquanto cortava legumes lentamente. Uma noite, na sala de jantar, Ivan explodiu. A tensão, a frustração, a culpa, tudo transbordou como um copo que já não pode conter mais. Por que você não me ensinou isso antes? Isso o quê? Essa realidade. A vida. As pessoas. A dor. Você sempre me protegeu tanto que eu me tornei um idiota. Não te protegi, Ivan. Mostrei-te tudo, mas você olhava para o outro lado. Quando? Cada vez que te levava ao mercado e você só via os brinquedos. Cada vez que uma vizinha chorava na minha cozinha porque o marido a agredia e você ligava a televisão para não ouvir. Cada vez que te disse que estudar era um privilégio e você dizia que era chato. Você estava lá, filho. Mas escolheu não ver. Ele a olhou. Já não podia discutir. Só podia aceitar. Helena começou a se deteriorar rapidamente. Os lenços que usava agora faziam parte da sua pele. Perdia o equilíbrio. Cansava-se só de subir um degrau. Seu apetite desaparecia. E, ainda assim, não deixava de arrumar a cama, de lavar sua roupa, de escrever suas cartas. Uma manhã, enquanto descascava batatas, desmaiou. Ivan a encontrou caída no chão, com a colher ainda na mão. Gritou seu nome. Ela não respondeu. Levantou-a nos braços, como quando ela o levava dormindo para a cama quando ele era criança. Correu para o hospital. Horas depois, sentado em frente à porta de emergência, um médico se aproximou. O senhor é parente? Sou o filho dela. Sua mãe tem um câncer muito avançado. Metástase em vários órgãos. Não sabíamos porque ela pediu expressamente para não receber tratamento agressivo nem intervenção. Está em fase terminal. Ivan não conseguia falar. Quanto tempo? Não se pode saber com exatidão. Dias, semanas. Dependerá do corpo dela e da alma. O mundo se desfocou. Voltou para casa com ela. Deitou-a na cama. Ela mal abriu os olhos. Já vai me enterrar, Ivan? Não, mãe. Só quero que não vá embora sem saber que eu te amo. Ela sorriu.
Isso eu já sabia. Mas precisava que você também soubesse. Essa noite, ele não dormiu. Sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. E entendeu, enfim, o que sua mãe tinha feito por ele. Não com dinheiro. Não com propriedades. Com amor. Daquele amor que não faz barulho, mas muda tudo. Ivan não soltou a mão dela naquela noite. Ficou acordado olhando como o peito de Helena subia e descia com dificuldade. Respirava como se cada fôlego fosse negociado com a vida. Às vezes seus lábios se moviam em sonhos. Dizia nomes que Ivan não reconhecia, talvez pessoas do passado, talvez fantasmas com quem só ela podia falar. Às 6 da manhã, o sol entrou tímido pela janela. Helena abriu os olhos. Olhou para ele. Suas pálpebras estavam inchadas e a boca seca. Mesmo assim, sorriu. Você ainda está aqui. Não vou embora. Não agora, pelo menos. Ivan baixou o olhar. Não queria discutir. Não queria interrogar. Só queria acompanhá-la. Você parece cansado, disse ela. Estou cansado de sentir que cheguei tarde. Você chegou tarde. Mas chegou. Você me perdoa? Helena não respondeu. Sentou-se com dificuldade. Ivan se levantou para ajudá-la. Ela deixou. Deixou que ele a abraçasse. Deixou que a sustentasse. Deixou que ele chorasse. Ele se ajoelhou diante da cama e apoiou a cabeça em suas pernas. Chorou como uma criança. Como aquela criança que nunca soube que sua mãe passava noites inteiras costurando para pagar o uniforme da escola. Como aquela criança que esqueceu que a mulher que cuidava dele também precisava ser cuidada. Te machuquei tanto, mãe. Sim. Te ignorei, te empurrei, te humilhei. Sim. E mesmo assim você está aqui. Porque sou sua mãe. Helena o acariciou sem dizer mais nada. Não havia sermões, não havia discursos. Já não era necessário. A lição havia sido dada, e a própria vida foi o castigo. O que Ivan não sabia era que Helena estava jogando suas últimas peças. Não da vida. Do seu legado. Naquela mesma tarde, ela pediu que viesse um tabelião. Um homem alto, de óculos grossos e pasta velha, entrou na casa com passo decidido. Cumprimentou com cortesia e sentou-se ao lado dela, na mesa onde antes Helena cortava tecidos. Ivan observava da cozinha, sem intervir. Helena assinou papéis, deu instruções. Falou com voz pausada, mas firme. Quero deixar tudo nas mãos de Leonardo. Meu neto. O tabelião levantou o olhar. A senhora tem certeza? Estou morrendo, não louca. É minha vontade. Meu filho não precisa de herança. Precisa de redenção. O menino merece um futuro. Já falei com uma amiga advogada que vai se encarregar de zelar por seus direitos quando eu não estiver mais aqui. Ivan a olhou sem conseguir articular palavra. E se Camila descobrir, ela já não pode reclamar nada. Você sabe por quê? Ivan assentiu. Dias antes, Helena havia recebido uma ligação de uma velha conhecida, ex-colega da oficina, que trabalhava como auxiliar consular. Contou-lhe o que Ivan jamais teria se atrevido a perguntar. Camila estava na Espanha. Havia sido capturada junto com o amante por evasão fiscal e fraude documental. Tinham montado uma rede de investimentos falsos para enganar migrantes latino-americanos. O amante, Maurício, foi extraditado para o Peru. Camila estava detida aguardando deportação. Ela não foi o erro, Ivan. Você foi. Por escolhê-la sem olhar. Por dar-lhe tudo sem exigir nada. Por entregar sua dignidade em troca de aplausos. Eu a odiei tanto, sussurrou Ivan. Odiá-la não vai devolver o que você perdeu. Só vai tirar o pouco que resta. Ivan se aproximou. Por que não me contou nada disso antes? Porque era o seu caminho. Você precisava tropeçar sozinho. Eu só estava te esperando na curva. Naquela noite, Helena pediu algo incomum. Quero ir à oficina. Pela última vez. Ivan hesitou, mas não discutiu. Carregou-a nos braços até a caminhonete que um vizinho lhe emprestou. O caminho foi lento. Helena olhava pela janela como se quisesse reter tudo. As árvores, os telhados quebrados, os cachorros, os cartazes de políticos esquecidos, as crianças descalças. Ao chegar, a oficina tinha um ar diferente. Estava arrumada, limpa. Ivan havia feito o que pôde. Tinha colado uma frase na entrada: aqui se trabalha com dignidade, não com pena. Helena leu e sorriu.
Essa frase era minha. Escrevi quando tive que mandar embora um fornecedor que me pediu favores em troca de descontos. Ivan assentou em uma cadeira acolchoada. Helena olhou cada canto. Aqui eu fui feliz. E agora voltará a ter vida. Sim, mas não a minha. Tirou do bolso um envelope. Isto é para Leonardo. Não entregue agora. Espere até que ele tenha idade para entender. O que há dentro? Minha história. Com nomes. Com verdades. Para que ele não repita os erros do pai. E para que entenda que o amor verdadeiro não precisa de testemunhas. Ivan guardou o envelope como se fosse uma relíquia. Há mais alguma coisa que queira fazer? Sim. O quê? Quero ver as meninas. As meninas? Minhas meninas da oficina. Ivan entrou em contato com elas. Algumas ainda estavam no bairro. Outras tinham filhos grandes. Uma, em cadeira de rodas, chegou de mototáxi. Todas vieram. E quando Helena as viu entrar, seu rosto mudou. Era novamente aquela mulher forte que organizava turnos, que exigia pontualidade, que ensinava a se defender com uma agulha se fosse preciso. Vocês me deram razões para me levantar todas as manhãs, disse-lhes. Se alguma vez sentiram que eu era dura, foi porque o mundo lá fora não perdoa suaves. Uma delas, Cecília, chorava em silêncio. Você me salvou. Eu tinha medo até da minha própria sombra. Hoje tenho uma barraca de comida. Dou trabalho a outras 2 mulheres. Porque você me ensinou que, se não nos ajudarmos umas às outras, ninguém fará. Helena não falou mais. Apenas ouviu. Despediu-se de todas com um abraço demorado. O ateliê ficou em silêncio quando elas se foram. Voltou para casa exausta. Naquela noite, não jantou. Não falou. Apenas pediu para deixarem-na descansar. Na manhã seguinte, quando Ivan entrou no quarto com um copo d'água, encontrou-a deitada, com os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o peito. Na mesa de cabeceira, um papel dobrado. Ele o abriu. Dizia: minha vingança não foi contra você, foi contra sua indiferença. Agora já não há dívida. Já está tudo em paz. Viva! Mas viva de olhos abertos. Porque o amor que não é cuidado, morre. E o que morre, nem sempre volta. Ivan não gritou. Não quebrou nada. Sentou-se ao lado dela. Acariciou-lhe os cabelos. E chorou. Não pela morte, mas por tudo que não soube ver enquanto ela estava viva. Ivan não gritou. Não quebrou nada. Sentou-se ao lado dela. Acariciou-lhe os cabelos. E chorou. Não pela morte, mas por tudo que não soube ver enquanto ela estava viva. A casa se encheu de silêncio. Daquele que não se pode tocar, mas que se infiltra pelas paredes e se instala no peito. Ivan velou o corpo da mãe com uma dignidade que nada tinha a ver com dinheiro. Comprou flores simples. Não permitiu discursos. Pediu que ninguém vestisse ternos escuros nem gravatas. Apenas pediu que as pessoas que, um dia, foram tocadas por Helena viessem e contassem o que ela significou em suas vidas. E elas vieram. Chegaram de diferentes lugares. Mulheres que Ivan não conhecia. Idosas, jovens, mães, filhas, até algumas que não sabiam ler, mas sabiam pronunciar o nome dela com gratidão. Uma delas, com uma menina nos braços, aproximou-se do caixão e colocou uma fita de tecido bordada à mão. Dona Helena me ensinou a fazer isso, disse. Quando ninguém me dava trabalho por estar com minha filha, ela me deixou costurar no ateliê. Graças a isso, hoje tenho algo a oferecer. Não tenho palavras, mas tenho mãos. E com essas mãos, vou lembrá-la para sempre. Ivan ouviu cada testemunho como se fosse um tapa de ternura. Entendeu então que sua mãe não havia morrido. Apenas havia mudado de lugar. Depois do enterro, não voltou à sua antiga vida. Não procurou novo emprego em escritórios, não tentou recuperar antigos contatos. Ficou no ateliê, dormindo entre linhas, tecidos e o eco de uma voz que já não estava, mas que o guiava. Os anos se passaram. Com as poucas economias que restavam e a escritura do local em nome do filho, Ivan iniciou o projeto que sua mãe havia sonhado e que ele nunca valorizara, uma cooperativa têxtil para mulheres em situação vulnerável. No começo, eram apenas 3. Dália, a jovem mãe que ele conheceu no mercado, Cecília, uma ex-aluna do ateliê original de Helena, e Mercedes, uma mulher de 50 anos que havia fugido de um abrigo de violência doméstica. Nenhuma sabia administrar uma empresa nem usar um computador, mas todas sabiam sobreviver.
E essa foi sua melhor ferramenta. Ivan não era um salvador. Não queria ser. Era apenas um homem que, finalmente, havia entendido para que servem as segundas chances. O ateliê começou a tomar forma. Reacondicionaram o espaço. Pintaram as paredes com cores quentes. Colocaram frases de Helena nas molduras das janelas. O amor não grita. O amor ensina. Se não te aplaudem, costure você mesmo o seu aplauso. O boca a boca fez o resto. Outras mulheres chegaram. Algumas com filhos, outras com cicatrizes, muitas sem nada além de uma mochila com roupas e medo. A regra era clara: nenhuma mulher seria rejeitada por seu passado. 3 anos depois, a cooperativa já tinha acordos com pequenas marcas locais. Produziam uniformes escolares, sacolas ecológicas, roupas de cama, fantasias. Organizavam-se por turnos. Os filhos das trabalhadoras tinham acesso a oficinas gratuitas dentro do mesmo local: desenho, leitura, matemática. O sonho de Helena se expandia para além dos tecidos. Leonardo, o filho de Ivan, tinha agora 13 anos. Magro, curioso, com olhos tão despertos quanto os da avó. Gostava de montar coisas, desmontar outras e passar horas lendo na biblioteca comunitária que Ivan havia aberto dentro do ateliê. Sempre que podia, ajudava os menores com as lições. Não por obrigação, por prazer. Queria ensinar, como a avó. Numa tarde, enquanto Ivan organizava umas caixas, encontrou o envelope que Helena lhe dera antes de morrer. Guardara-o no fundo de uma gaveta. Nunca o abrirá. Até aquele dia. Sentou-se sozinho, na mesma escrivaninha onde Helena havia escrito suas últimas cartas. Abriu o envelope com mãos firmes. Dentro havia uma folha escrita à mão e uma foto dela com Leonardo, quando ele era bebê. A carta dizia: Querido Leonardo, se algum dia leres isto, é porque já não estou aqui. Mas não fiques triste. As avós não desaparecem. Apenas se mudam para a lembrança. Quero te dizer que tudo que fiz pensando em ti. Quero que cresças sabendo que vales pelo que és, não pelo que tens. Que o mundo pode ser cruel, mas tu podes ser justo. Que ninguém tem o direito de gritar contigo nem de te fazer sentir pequeno. E que nunca, nunca deixes que o mundo te roube o coração. Porque, uma vez que ele se quebra, só o amor verdadeiro pode reconstruí-lo. Leonardo leu a carta em voz alta naquela noite, diante de todos os membros da cooperativa. Ninguém respirou enquanto ele falava. Quando terminou, um silêncio sagrado encheu a oficina. Ivan o abraçou. Sua avó estaria orgulhosa de você. Eu também tenho orgulho dela, respondeu o menino. Algum tempo depois, Ivan foi convidado a dar uma palestra em uma universidade. No início, ele hesitou. Sentia-se deslocado. Mas aceitou. Diante de centenas de estudantes, alguns distraídos, outros atentos, começou dizendo: No dia em que empurrei minha mãe, perdi mais do que o amor dela. Perdi minha humanidade. Tornei-me um homem vazio, acreditando que o sucesso estava no dinheiro e na aprovação dos outros. Mas ela me devolveu isso sem palavras. Ensinou-me que o silêncio nem sempre é covardia. Às vezes, é a forma mais poderosa de ensinar. As palavras se tornaram virais. Alguém gravou a palestra. As redes se encheram de mensagens. Eu também empurrei minha mãe, mas em silêncio, escreveu uma garota. Esse homem me devolveu a fé nos filhos, escreveu outra. As câmeras foram até a oficina. Fizeram documentários. Queriam saber quem havia sido Helena. Mas Ivan sempre dizia o mesmo: ela não foi famosa. Não foi rica. Apenas foi uma mulher que amou sem esperar aplausos. E que transformou vidas sem fazer barulho. Um dia, Leonardo encontrou uma velha gravação em cassete. Era a voz de Helena, ditando a uma de suas alunas como tirar medidas para costurar um uniforme escolar. O tom de sua voz era firme, mas gentil. Ao fundo se ouviam risadas. Era o som da vida. A última cena desta história é simples. Leonardo, já adolescente, senta-se diante de um grupo de meninos e meninas. Tem nas mãos um tecido, uma tesoura e a carta de sua avó. Ensina-lhes como cortar sem medo. Como não desperdiçar nenhum retalho. Fala-lhes sobre respeito, solidariedade, sobre a importância de olhar nos olhos. E enquanto sua voz guia os pequenos, a câmera se afasta lentamente, mostrando a oficina cheia de luz, de mulheres costurando, de crianças brincando, de vidas reconstruídas com fios invisíveis.
Porque o silêncio nem sempre é covardia. Às vezes, é a forma mais poderosa de ensinar. Se esta história te comoveu, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte-nos nos comentários o que você faria em uma situação semelhante. De onde você está nos assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que a voz delas viva em seu coração. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!